Boa tarde a todos e a todas. Estou hoje com o vereador do Partido Novo, Agente em Respeito Brasil, Paulo Gaspar. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado, Theo, pelo espaço, pela oportunidade. Vamos falar de Campinas. Primeira pergunta que eu te faço. Regularização fundiária. Você, como arquiteto urbanista, é o mestre na área. Muito importante avançar com a regulação fundiária, que nada mais é do que você reconhecer o título, a posse do terreno dessas áreas de invasão de bairros aí de 30, 40, 50 anos que foram invadidos, estão consolidados, construídos e que essas pessoas precisam regularizar seus imóveis para ter acesso a registro, cartório e poder comercializar, vender, comprar ou melhorar o seu imóvel. Então é importantíssima essa política da regulação fundiária. E também eu tenho um projeto aqui, viu, Perol, que é muito importante se essa Câmara aprovar, que é reconhecer a construção que existe em cima desse terreno. Porque hoje, simplesmente se dá posse da terra, mas não se reconhece a propriedade que está construída em cima. Então é importantíssimo, já existe uma lei federal nesse sentido, e a gente trouxe aqui para Campinas para que o barraco, a edícula, a construção que está feita em cima ali, possa ser regulamentada. Só que hoje não existe uma legislação, porque normalmente essas construções são feitas de forma irregular, sem janela, sem recuo, ultrapassando limites de área, etc., né? Que não respeitam a legislação atual. Então vai ter que ser criada uma nova legislação. Mas enquanto não seja criada essa legislação, já é possível, com esse projeto de lei que nós protocolamos, a Prefeitura abrir mão da necessidade do habite-se, o tal do CCO. Com isso, mesmo abrindo mão do habite-se, para fins cartorários, essa família, esse cidadão já pode negociar e registrar o imóvel dele, tanto o terreno quanto a propriedade. Então é importante isso para o desenvolvimento da cidade. Podemos dar exemplo do Nelson Mandela, que ali foi uma invasão, hoje já começa a se ter os donos dos terrenos, das casas, o título de propriedade? Sim, Theo, isso foi uma invasão, só que ele teve uma história um pouco diferente, né? A prefeitura acabou adotando essa área e construiu ali para aqueles moradores, né, os embriões, que deu uma polêmica muito grande, e conseguiu financiamento, asfaltou, fez uma série de benfeitorias. A regulação fundiária não precisa chegar nesse estágio dessa adoção, né? Simplesmente é o título da terra. E aí o asfalto, a infraestrutura, ela vai acontecendo com o tempo, conforme as prioridades e o orçamento que a prefeitura tem em conta, né? A gente sabe que é um desafio muito grande, a gente tem centenas de bairros aqui com 40 anos de existência que não tem nada, infraestrutura zero, e de repente o Mandela teve tudo isso de mão beijada, né, de forma privilegiada por causa de uma polêmica nacional, uma estratégia, enfim, que a prefeitura adotou de beneficiar aquela ocupação em si. Mas nós temos centenas, que nem elas, que a prefeitura não consegue beneficiar, né? Não existe orçamento para beneficiar todas elas. Então, são aquelas prioridades que a gente tem que elencar e fazer uma fila de prioridades aí, quem está na fila primeiro e atendendo os recursos para essa comunidade. Segunda-feira teve uma grande discussão aqui na Câmara Municipal, aonde era meio ambiente, agora passa a ser meio ambiente, agora passa a ser área urbana. Como é que foi esse projeto? Como é que ele foi construído? Esse projeto da expansão urbana, ele transforma áreas rurais hoje em áreas de possíveis empreendimentos futuros, né? Essas áreas rurais, elas podem estar dentro do perímetro urbano ou podem estar lindeiras ao perímetro urbano. Então, se você recebeu lá, você tem uma fazenda, uma chácara, um sítio, né, dentro do perímetro urbano ou no limite do município, hoje você está cercado de construções, de condomínios em volta e essa propriedade está ali e perdeu a sua condição rural, né? Então, normalmente ela é invadida, assaltos constantes, vão lá e se você tiver um gado, uma galinha, roubam tudo. Não consegue explorar de forma rural essa propriedade, então tem muitas propriedades nesse sentido que prefeririam estar vendendo para a iniciativa privada criar algum tipo de empreendimento. Então essa área, esse projeto simplesmente ele regulamenta isso. E, na questão do meio ambiente, as leis são federais de preservação do meio ambiente. Então, preservar nascente, mata, córrego, tudo isso é intocável. Existem algumas áreas que você pode construir dentro dessa área, que aí seria a área do empreendimento, mas os ambientalistas são contra, eles não têm a noção do conteúdo dessa lei, eles são contra pura e simplesmente. E ao ser contra pura e simplesmente, eles são a favor de invasões e loteamentos clandestinos. Igual aconteceu segunda-feira, a esquerda toda foi contra o projeto. Eu falo que quem conhece fórmula de Bhaskara é matemático. A esquerda, ela conhece de história e de filosofia. Mas a história que ela quer contar. Porque Darwin não nasceu do macaco. É bem por aí, né? A boa intenção deles acaba favorecendo que, ao proprietário não conseguir negociar a área dele, porque é proibido, porque ele não consegue fazer nada em cima dela, ela vai ficar ali abandonada. Muitas dessas famílias são proprietárias, não tem um centavo para investir na área, e ela acaba virando mais cedo ou mais tarde palco de invasões ou de destinos. A fila da Coab está diminuindo? Então, teve uma mágica aí, né, que de um ano para outro ela reduziu de 40 mil para 23 mil. Eu entendo, e já fiz um requerimento nesse sentido, que houve uma atualização de cadastro, o cadastro estava com dados desatualizados e de repente virou 23 mil. Esse número talvez foi porque as pessoas desistiram da fila, outras realmente conseguiram um apartamento financiado e saíram da fila, e outras se mudaram, outras morreram, enfim.
né? Temos esse déficit de 23 mil, que é um grande desafio para a cidade, uma vez que o município não tem orçamento para construir, como antigamente tinha o BNH, o CDHU, você tinha investimento, financiamento para a habitação. E hoje isso é uma atribuição da União e do Estado e não do município. Eu moro na Regente Feijó, atrás da minha casa, é José Paulino. Tá cheio de morador de rua. Eu tenho até medo de descer à noite do meu apartamento para comprar algo na cidade. Os moradores de rua estão tomando conta. A Cracolândia é um exemplo. Diminuiu bastante. Por que houve essa diminuição, sendo que o Paulo Gaspar foi lá de perto conhecer logo? O morador de rua é um problema mundial, ele está associado com o crack. Há 40 anos atrás surgiu o crack em Campinas e no Brasil inteiro, e o número de moradores começa a aumentar drasticamente porque popularizou a droga. Antigamente a droga era cocaína, era droga de rico, e hoje qualquer um pode ter acesso. Então antigamente você tinha morador de rua, sempre teve, sempre vai ter, mas era álcool, simplesmente, né? O grande motor do morador de rua. E hoje, infelizmente, a maioria de cada 10, 9 usam álcool e crack, né? E uma vez que ele usa, dificilmente ele sai dessa vida, ele não sai mais da rua, então não adianta você querer levar ele para abrigo ou para qualquer outro programa que ele não vai, ele quer ficar na rua porque ele quer consumir droga, ele vive para droga. Então é muito difícil você recuperar essas pessoas. Tem 1 em cada 10 aí, eu falo de forma leviana isso porque não existem dados concretos, mas esses 10% você consegue tirar sim com boas políticas de assistência social, saúde, capacitação, emprego, renda, habitação. E aí eu tenho programas, seja de moradia para morador de rua ou para locação social, para evitar que isso número aumente. Porque muitas vezes a pessoa, por falta de habitação, acaba indo para a rua e aí ele acaba entrando na droga, porque ele cai na depressão, uma série de problemas, né? Mas a causa do problema do morador de rua é um problema histórico de 500 anos de Brasil, que está atrelado à pobreza estrutural no Brasil e à violência urbana. Então a gente sabe que famílias desestruturadas acabam colocando os seus filhos, maridos, esposas, enfim, expulsando para a rua por inúmeros problemas, cada um é um universo à parte, e aí uma vez que ele cai na rua e entra para o crack, é muito difícil de tirar. Mas dá para a gente mitigar isso, Theo, com programas sérios de recuperação, como foi feito em São Paulo, lá na Praça da Sé, que eu fui conhecer, e também com projetos urbanísticos que Campinas ainda não tem. Eu lembro do antigo Casa da Cidadania, embaixo do Terminal Central. Hoje a Casa da Cidadania está lá na Vila Industrial. Apenas concentrou os moradores de rua. Cada igreja, cada grupo faz seu trabalho, dá o alimento, mas não consegue resgatar o próprio morador de rua de si mesmo. Como assim resgatar? Mostrar para ele que ele tem chance, ele é um ser humano, merece cuidados. Fazer parceria com casas de assistência social, como é feito o projeto Liberdade de Paulínia, que lá, de fato, e não é o vereador da direita que fala que é só feliz sem drogas, mas que tem apoio das igrejas. Campinas poderia fazer algum projeto nesse sentido para cuidar desses moradores de rua e devolver dignidade para eles? Sim, então, a gente tem muitos programas nesse sentido aqui em Campinas e na própria RMC, né? O Padre Haroldo é o maior exemplo aqui de recuperação de dependentes químicos. A gente tem inúmeras casas de gestante, repúblicas para viciados, orfanatos, casa de idosos, né? A gente tem um espectro muito grande, mas basicamente é o que você falou, são iniciativa privada, estabelecendo convênios com a prefeitura, né? E a gente tem que ampliar essa rede, qualificar, capacitar, melhorar essa estrutura. A gente precisa ir atrás de recursos, não só aumentando impostos, mas buscando fundos que existem aí, seja no âmbito estadual ou federal, e também da iniciativa privada, porque uma vez que a gente cuidar dessas pessoas, a gente vai diminuir danos, né, para a sociedade como um todo. Se a gente fechar o olho, os danos vão continuar ocorrendo, o vandalismo, as drogas tomando conta, e é pior para a sociedade como um todo. Então, o problema das drogas não tem como acabar. Não tem como acabar, porque é um problema mundial, né? Inclusive, a gente sabe que o crime organizado, ele não só está na rua vendendo droga, mas ele está infiltrado em todas as instituições a nível de Brasil. Ele está dentro da estrutura do Estado, a gente vê nas notícias de jornal aqui, que até nos contratos de ônibus aqui em Campinas está lá, então eles são tudo, né? Seja de forma direta ou indireta, lavando dinheiro, e você não tem como rastrear hoje com a inteligência de polícia, com a estrutura, com os recursos que a gente não tem dimensão do tamanho desse monstro chamado crime organizado, mas eles estão aí e é uma coisa que a gente tem que eternamente combater. Quando eu falo crime organizado só dentro dos ônibus, parece que somente são 3 linhas, e o dono dessas linhas parece que foi expulso do PCC. Isso foi o que a gente pegou, né? É uma pontinha do fio que soltou ali. Mas se a gente for atrás e pudesse ter um conhecimento total dessa estrutura, a gente ia ficar abismado, porque ela está, seja desde de Brasília até em Campinas, no Brasil inteiro, a ramificação com certeza é muito profunda e com muitos laranjas aí, e o dinheiro lavando de formas diversas, a gente não tem dimensão do tamanho dessa coisa. Eu vejo que Campinas inaugurou 16 creches. Eu, como educador de ensino fundamental, ensino médio na área de matemática, eu vejo a deficiência que esses alunos chegam na sala de aula, quando chegam na 6ª série.
tem que refazer o trabalho para poder eles aprenderem multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, no mínimo uma tabuada. Eu acho que o vereador gosta de tabuada de Pitágoras e gosta de tabuada normal. Você lembra de tabuada de Pitágoras, na época de estudante? Eu era craque, tirava 10 em física e matemática direto, né? Muito bom. Mas, infelizmente, é o que você falou, a educação, qualquer país do primeiro mundo, ele tem que investir pesado em educação. E o Brasil investe pesado, mas investe mal, né? Então a gente precisa otimizar esses recursos, né? Aí a gente precisa contar com uma estrutura de valorização de professores, de todos os profissionais que trabalham na educação direta ou indiretamente. Tem organizações sociais que fazem um trabalho fantástico, muito na questão das creches, né? A gente tem organizações que administram essas creches e fazem convênios com a prefeitura. Então é um trabalho muito importante, essas parcerias público-privadas, para poder atingir todo o contingente. A questão das creches que você falou vai melhorar bastante, a questão do déficit, mas não vai resolver 100%. A gente precisa capilarizar nas regiões mais periféricas de Campinas estruturas menores, não precisa ter mega creches grandes como as que estão sendo feitas, a gente precisa de pequenas creches e dando condição para que elas sejam regulamentadas. E como outro dia a gente foi conhecer uma muito boa ali no Campo Belo, onde tem um trabalho muito bacana da comunidade, mas que não é reconhecido e precisa do auxílio da prefeitura. Inclusive no Campo Belo tem uma entidade que dá aula de reforço de português e matemática próximo do Celeste Valente de Melo. Eu acho que se tivesse mais entidades como essa, espalhada por Campinas, seria importante e auxiliar o poder público nas suas deficiências. Com certeza, até aquele projeto que foi feito do Creche para Todos em Campinas, que não sai do papel, ele é muito bom, mas ele não sai do papel porque não tem uma força-tarefa dentro da prefeitura para fazer ele acontecer, porque ele é altamente burocrático, a gente precisa diminuir o número de regras e dificuldades que as entidades ou as escolas precisam ter para operar como creche, então a gente precisa flexibilizar e precisa da prefeitura ajudando cada uma delas a viabilizar. Então falta esse apoio da prefeitura que a gente pretende fazer com que esse projeto vingue e se recupere, porque ele é muito bom. Eu tenho plano de saúde, eu acredito que você também tem. Não sei se é Unimed ou Veracruz, mas a grande população de Campinas está na fila do SUS, está indo nos postos de saúde, no Marugate e no Ouro Verde. Meu médico disse que o Ouro Verde precisa melhorar, no otorrino. Você como vereador, você acha que o teleatendimento que o governo Dário implantou ajuda em alguma coisa? Ajuda, a tecnologia é vital nesse sentido. Inclusive, esse projeto da telemedicina é de autoria da nossa deputada federal, Adriana Ventura, do Partido Novo, que está se espalhando por todo o Brasil. É necessário se usar bastante, porque ela auxilia no atendimento prioritário e básico, né? Ele não vai resolver todos os problemas, mas ele ajuda bastante a diminuir a questão das filas aí, agilizar o atendimento e democratizar o acesso à saúde, né? É importante a gente ampliar o serviço, a tecnologia, e isso é uma das grandes falhas aqui em Campinas, é que toda essa tecnologia disponível, elas não são integradas. Então falta comunicar, integrar essas tecnologias, essa comunicação entre hospitais, entre todos os setores da saúde e a saúde conversar com todos os outros setores, né? Porque tudo está interligado. Então a saúde, como em qualquer área, é gestão, a gente precisa capacitar os profissionais, a gente precisa aumentar o número de efetivo, a gente vê que os servidores públicos aí trabalham no limite, então a gente precisa aumentar os quadros, e isso aí é gestão. Recentemente teve uma vereadora de Campinas que utilizou uma emenda parlamentar para fazer uma festa na Unicamp, conhecido como Festa da Bicuda. O vereador Paulo Gaspar, quando você entra nessa parte de emendas, você tem algum critério ou como é que você faz? Eu sou um único vereador aqui que não sou investigado pelo Ministério Público em relação às emendas impositivas, porque em ano eleitoral, como nós estamos, seria imprudente a gente estar colocando dinheiro na cultura, porque a gente sabe que vai virar showmício, né? Esse foi o nosso critério para não destinar para a Secretaria de Cultura em ano eleitoral. O que aconteceu lá foi lamentável, é o caso aqui de uma comissão processante que inclusive será votada aqui na Câmara em breve, e um fato grave, infelizmente, que aconteceu. E agora, para a gente, requalificação do centro, reforma administrativa e economia do seu mandato. O que você fala sobre isso? Bom, a economia no mandato nosso vai chegar próximo de 1 milhão, é no sentido da gente dar o exemplo daquilo que a gente defende. O que o Novo defende? Um Estado enxuto e eficiente, né? Ou seja, cortar as gorduras, aí cortar os excessos, que é basicamente cabidão de emprego, e uma estrutura inchada que não é eficiente. Então a gente procura dar eficiência, fazer mais com menos, é o que a gente está fazendo aqui no mandato, não usando carro oficial, não usando combustível, tendo assessor a menos, não tendo cargos no governo, outras benesses que um vereador tem, para dar o exemplo, né? Se todo mundo fizesse o que a gente está fazendo, seriam 33 milhões aqui, mais os cargos na prefeitura que seriam economizados, a gente seriam 150 milhões aí por baixo, uma economia para os cofres públicos, que imagina o que não dá para fazer com 150 milhões na administração pública, né? Então, esse dinheiro vai para a prefeitura para ela custear as despesas. E a requalificação do centro, Theo, é fundamental porque o centro é o coração da cidade, é onde começou a história da nossa cidade, vamos dizer, a casa dos nossos pais, né?
Então a gente tem um exemplo, né? A gente nasceu numa casa, nossos pais vieram lá até hoje, mas a gente casou, a gente mudou de lugar e aquela casa ficou velha, abandonada. Aí os nossos pais, se eles falecerem, aquilo fica tudo abandonado. Então isso é o retrato do centro, com o agravante dos moradores de rua, que é uma situação complicadíssima de resolver. Então é importante a gente ter planos e projetos para o centro e não só leis como foram feitas aqui na Câmara para dar incentivo. A gente precisa de muito mais do que isso. A gente precisa de uma parceria público-privada forte, com operações consorciadas, operações urbanas. A gente precisa trazer o mercado para atuar no centro e, para isso, a Prefeitura precisa ter projetos importantíssimos, projetos urbanísticos, que a gente não começou a fazer ainda na cidade de Campinas. O Novo é um partido liberal. O que diferencia o Partido Liberal de um partido socialista, de um partido comunista? O liberal ele defende, como o próprio nome diz, liberdades, né? Seja no âmbito da economia, liberdade econômica, ou liberdade de você empreender, de você ser o dono do seu destino, do seu negócio, ou as liberdades individuais, liberdade de expressão. Quando o indivíduo tem liberdade, a gente depende menos do Estado, a gente tem mais autonomia, a gente depende menos de bolsa, disso, daquilo, a gente depende menos de burocracia, menos de favores do Estado. Então, a máquina brasileira, a máquina política, a máquina administrativa, ela é feita para não dar certo, porque você cria dificuldade para vender a facilidade. E isso a gente cria o tal do clientelismo, toma lá da cá. Isso é 500 anos de história de Brasil, é assim que funciona. Então, quanto mais a gente defender o liberalismo, mais a gente vai transferindo o poder do Estado para o cidadão, e é assim que funciona os países do primeiro mundo. Se você fala de liberalismo, os médicos de Campinas, eles pagam ISS. Existe a possibilidade de você diminuir o ISS deles, ou tirar o ISS deles, para eles atenderem os usuários que estão na fila do SUS, esperando atendimento, uma cirurgia? Tem essa possibilidade ou não? Então, o ISS é um imposto que vai mudar nos próximos 10 anos com a reforma tributária. Nós temos um novo modelo tributário no Brasil. Isso até é uma das coisas que as prefeituras estavam contra, porque o ISS vai acabar sendo incorporado no outro modelo que eles não sabem o que vai virar. O fato é que a diminuição de impostos, seja ele qual for, ISS, PTU ou qualquer outro, ele só é possível quando você enxuga o custo da máquina pública e aumenta a eficiência dela. Então, nesse sentido, por isso que a gente defende privatizações, defende uma eficiência no Estado e o enxugamento dos recursos da máquina política. A gente é contra a influência política dentro da estrutura, até ela tem que ser técnica, né? Aumentar a eficiência. Quando a gente faz isso, enxuga a estrutura e dá eficiência, a gente tem condição de diminuir os impostos que custeia e paga todo esse custo da ineficiência. O Partido Novo é o único partido que não aceita dinheiro vindo de Brasília. Como é que você vai conseguir fazer uma campanha numa cidade de 1.200.000 habitantes? Realmente somos Davi contra Golias nesse sentido. O Partido Novo, é um bebê saindo das fraldas, foi criado em 2015 por pessoas não políticas. Eu não sou político, eu estou aqui de primeiro mandato, mas 60 anos de idade trabalhando na iniciativa privada. Então a gente está aprendendo e com o passar do tempo a gente vai ser obrigado a usar esses recursos. Apesar de sermos contra, se a gente não usar, a gente vai acabar sumindo, desaparecendo, tudo precisa de recursos e a gente não tem como competir, né? Mas continuaremos lutando para que o fundo eleitoral ou partidário não exista e possa ser financiado, como antigamente, por entidades privadas ou pelo próprio cidadão ajudando um ao outro, né? É uma vergonha, 5 bilhões de reais vindo para os políticos para fazerem campanhas, sendo que esses dinheiros podem ser utilizados em postos de saúde, em equipamentos médicos e, infelizmente, os políticos, eles trocam tempo de televisão por dinheiro. O Novo faz isso? Nunca fizemos, né? E a gente vai ter que começar a fazer um pouquinho disso aí, senão nós não vamos conseguir competir dentro desse ambiente. O cenário, nos próximos 10 anos, é que os 30 partidos que a gente tem hoje virem uma meia dúzia. Ou seja, eles vão começar a incorporar os nanicos aos grandes para que o domínio deles seja cada vez maior, né? E dentro dessa estratégia política dos grandes partidos, que são os que mandam no Brasil, eles mandam em Brasília, eles mandam em Campinas, são os mesmos partidos e eles tendem a fazer com que os pequenininhos, como o Novo, sejam engolidos, né? Então nós vamos ter que rever essa estratégia nossa. E quem que é o Gaspar, sem falar o que ele faz? O Gaspar é um cidadão indignado, desde que eu me entendo por gente. Eu saí com 14 anos de casa porque eu não concordava com as regras que meu pai colocava em casa. Então essa é a natureza do Gaspar, né? E eu sou um questionador do sistema. E eu entrei na política justamente em 2015, quando começaram a acontecer aqueles movimentos pelo impeachment, porque eu vi um momento histórico, e até nunca tive interesse antes disso de entrar, que a política poderia mudar. Todo aquele cenário de desgraça que a gente vê, que é a política brasileira, poderia mudar com esses movimentos. Realmente mudou muita coisa. A gente viu que outras regrediu, a própria Lava Jato enterraram aí, estão perseguindo por vingança, né? Todos aqueles que foram presos aí estão ali se vingando, mas eu acho que é um processo, a gente vai aprender com tudo isso, sobe e desce, faz parte do amadurecimento da nossa democracia. Paulo Gaspar, tivemos com você hoje na rodada de candidatos a pré-candidatos. E você tem alguma coisa a falar que a gente não conseguiu falar até agora?
Eu acredito que Campinas precisa mudar urgentemente, né? Campinas é uma cidade que poderia ser a número 1 do Brasil, tem um potencial gigantesco para isso. A iniciativa privada, o mercado, ele faz o seu papel, né? Nós somos uma das 10 cidades mais importantes do Brasil, com uma pujança econômica, tecnológica muito grande, mas infelizmente a classe política não coopera, a administração é engessada. Então nós precisamos melhorar a gestão, precisamos ter eficiência. O dia que a gente conseguir fazer isso, Campinas com certeza será o número 1 do Brasil. Eu agradeço pela oportunidade de ter conversado com você. Uma excelente tarde a todos e a todas. E amanhã a cassação da Paola Miguel. Qual que é o seu voto? Eu sou pela cassação, porque eu acho que foi grave o que aconteceu lá. Infelizmente a gente se coloca na questão da pessoa, né? A gente se coloca no lugar da pessoa, da vereadora, ela tem os argumentos dela, ela tentou se desculpar, tentou se explicar, mas realmente foi grave e tem coisas que a gente não consegue evitar, né? E nessa votação, infelizmente, eu vou ter que votar a favor da cassação. Obrigado, vereador. Obrigado, Theo. Parabéns pelo seu trabalho de informar a população.